Fala galera, Vitor Overclocker na área, canal Zona Ultra, e hoje a gente vai começar a aprender a overclockar a memória RAM. Como eu havia prometido para vocês, nós vamos dar início agora a uma série de vídeos para que você aprenda a overclockar a sua memória. Eu já quero que vocês fiquem cientes desde já de que overclockar a memória não é nada mágico e nada de gênio. É simplesmente você ter as peças certas com o conhecimento das regras para subir a memória RAM. Tendo essas duas coisas, você consegue alguma coisa, como esse meu resultado aqui, que está aparecendo no card em cima. Aqui eu estou rodando um Cinebench com a memória em 8.878 e estou fazendo ali 50 mil pontos. A memória em 8.878, ela é só um conjunto de fatores que eu falei agora para vocês. As peças certas com o conhecimento de memória RAM. Não tem mágica e mérito nenhum nisso. Os 50 mil pontos no Cinebench, sim. Inclusive, caso vocês não saibam, até esse instante pelo menos, no 9950X3D, eu sou o recordista da América do Sul. 51.217 pontos. Tem muita gente famosa que roda Cinebench na internet que nunca nem viu ou conseguiu chegar nos 50 mil pontos. Eu estou fazendo um vídeo brincando com memória aqui e fazendo 50 mil pontos. Vamos voltar ao assunto do vídeo. Para conseguir atingir esse valor, simplesmente eu tinha uma placa-mãe adequada, um IMC de um processador muito bom que me permitia atingir clocks mais altos, tinha uma BIOS da minha placa-mãe, a BIOS AGESA, atualizada, e a BIOS da ASUS para isso é muito boa, e um par de memórias G-Skill Hynix ADAI, que é o melhor chipset de memória que a gente tem disponível hoje no mercado. Então, esse valor de 8.888, ele é só uma construção de estar utilizando as melhores peças disponíveis, ter um pouco de sorte para pegar um processador que venha com um IMC bom para que eu consiga fazer isso e saber as regras de memória RAM. Nada mais do que isso. Vamos começar a desmontar esse tema para a gente avançar um pouquinho mais e você entender o que você tem em mãos, porque se você souber o que você tem em mãos, vai ficar mais claro na tua cabeça aonde que você vai conseguir chegar no seu overclock por limitação das suas peças. Então, o primeiro ponto no overclock de memória RAM é vocês entenderem o seguinte: overclock de memória RAM, quando eu falo de overclockar memória RAM, eu não estou dependendo somente dos meus pentes de memória. Eu estou dependendo de ter pentes de memória que me permitem alcançar um determinado valor de clock e timings mais apertados, normalmente. Eu estou dependendo de uma placa-mãe que ela tenha uma comunicação eficiente, uma parte elétrica muito eficiente entre onde vai os pentes de memória RAM e o processador. Eu dependo que essa placa-mãe tenha uma BIOS AGESA, porque a BIOS, a AGESA, é responsável pelo treinamento de memória e pelas regras e pelo que eu posso utilizar de sets de memória dentro da BIOS para tentar estabilizar ou fazer com que a memória vá longe. E eu vou depender principalmente de ter um processador que venha com um IMC que me permita fazer um overclock maior. E isso aqui sim é pura loteria do silício. Eu posso pegar um 9950X3D e um outro 9950X3D, dois processadores idênticos e fabricados no mesmo lote. Esse processador aqui consegui fazer 6.200 em 1:1 no máximo, estável, e esse outro processador consegui fazer 6.600 em 1:1. Com que esse processador aqui consiga chegar só em 7.800, em 8.000 de memory de clock, em 2:1, e que esse outro processador consiga chegar em 8.800. Isso depende muito do IMC do teu processador. Para saber o quanto que o IMC do seu processador pode levar a memória, e depende do chipset. Vamos tentar agora identificar quais os tipos de DIEs de memória que existem, principalmente no mercado. Eu sei que a China agora começou a desenvolver alguns e colocar no mercado, né, alguns DIEs novos, mas eu não conheço, eu não mexi com eles ainda, então eu não posso falar sobre eles porque eu não tive experiência prática ainda. Eu vou falar sobre o que eu conheço.
O melhor chip que nós temos hoje disponível no mercado são os Hynix A-Die, vem nas memórias da G-Skill normalmente. Aí, o segundo melhor vai ser o Hynix M-Die, depois eu vou ter o chipset da Samsung, e por último eu tenho as Micron. Se você tem na sua mão aí uma memória Micron, saiba que para overclock ela vai ser o pior chipset possível. Depois vem os da Samsung, que são razoáveis, depois vem os M-Die e depois vem os A-Die da Hynix. Ou seja, não adianta você ter um pente de memória da Micron e você querer que esse pente de memória vá rodar em 8800, porque ele não tem capacidade para isso. Pode até ser que num conjunto muito específico e num CPU com IMC muito maravilhoso, algum chip da Micron consiga rodar, mas essa não é a grande realidade. A grande realidade é os chipsets A-Die rodando mais alto e os Micron mais baixo. DDR 6000 até 6400, a gente pode falar 6600 em alguns processadores com chipset muito bom, ele roda o CLK igual ao MSLK, ou seja, o controlador da memória em 1 para 1 com a memória. As frequências dos dois vão estar iguais, por isso 1 para 1. A própria lógica, né, do AM5 favorece baixa latência com esse LK 1 para 1. Fontes como AMD, Kingston, o Tons, né, eles reforçam que o DDR5 ele virou 6000, virou o sweet spot, né, por equilibrar desempenho, estabilidade, sei lá, custo e latência. Acima disso, muitas vezes, se a gente passa lá para utilizar 6.600, dependendo do chip, 6.800 com certeza, 7.000, 7.200, aí entra o modo 1 para 2, onde a gente está ganhando largura de banda, mas ele está perdendo latência. E aí eu tenho que entender aonde que cada die consegue chegar. Eu falei para vocês dos chipsets Hynix A-Die, Hynix M-Die, Samsung e Micron. Nos Hynix A-Die, eu vou ter que eles são melhores para frequência alta e para timings mais apertados de RAM. Nos Hynix M-Die, eles vão ser excelentes para baixa latência, tá? Embora eles empatem ou percam por muito pouco dos Hynix A-Die, mas eles já não conseguem subir tanto assim o clock da memória. Aí depois vem o Samsung, né, os DDR5, e depois vem os Micron DDR5 também, que é o que a gente vai conseguir fazer o menor overclock. Ou seja, se você tem em mãos um pente de memória que é da Micron, entenda que por limitação do seu pente de memória, você não vai conseguir fazer um overclock tão grande assim nesse pente. A mesma coisa se você tem um pente de memória da Samsung, você não vai conseguir fazer um overclock e se igualar a algum pente de memória que seja Hynix A-Die, porque ele não tem essa capacidade de operar tão alto assim. Normalmente, quando você for olhar memórias que estão rodando 8.800, 8.700, você vai ver que esses tipos de memória são Hynix A-Die. Uma outra coisa que influencia bastante na forma como essas memórias conseguem rodar é o Infinity Fabric. De novo, falando para vocês, voltem no vídeo das tensões para vocês entenderem o porquê o Infinity Fabric é tão importante. O Infinity Fabric na DDR5, ele não funciona igual nas DDR4, tá? Ou anteriores. Na DDR5, eu tenho que o UCLK e o MCLK, eles podem rodar em 1 para 1 idênticos ou em 1 para 2, mas o Infinity Fabric, o FCLK, ele não tem a necessidade de rodar igual a esses dois, ao UCLK e o MCLK. Muita gente fala que eles têm que rodar parelhos ou em proporções, isso não é verdade. Por quê? Porque a própria topologia do CPU na parte do Infinity Fabric já faz com que ele trabalhe diferente e eu não tenho a necessidade de acertar eles para rodarem em frequências parecidas ou pelo menos similares ou lineares. Para colocar de exemplo, eu posso colocar o seguinte: quem DDR5, né, rodando a 6000, que normalmente é o perfil Expo, normalmente a gente está com o MSLK 3.000 MHz e o CLK 3.000 MHz também, ou seja, a gente está 1 para 1. Isso reduz latência, tá? Se eu estou jogando essa memória para 8.000, por exemplo,
a gente pode estar com MSLK de 4.000, só que o UCLK ele é derrubado para 2.000, ou seja, 1 para 2. A banda sobe, mas a latência piora. Por isso que no Ryzen, a pergunta certa para se fazer não é até quantos megahertz eu consigo overclockar a memória. A pergunta certa é qual é a melhor configuração onde eu consigo ter MSLK, UCLK, FCLK rodando na menor latência possível e estável. Entendido isso, eu espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês que os módulos de memória, eles são somente uma parte importante, claro, da equação, mas somente uma parte da equação. Porque no AM5, quem decide se uma memória a 6.400, 1 para 1, ou a 8.800, 1 para 2, realmente vai treinar e vai rodar, é o conjunto de IMC, BIOS, AGESA e placa-mãe. Então, para o AM5, pense assim, o DAI da memória define o potencial da memória RAM. O IMC define o quanto que o processador aguenta. A placa-mãe vai definir a qualidade do caminho elétrico. E a BIOS, a GESA, né, define como tudo isso treina e conversa. Então, a RAM ela pode ser uma Hynix ADAI excelente, mas se o IMC dela for ruim, a placa-mãe for fraca ou a BIOS treinar mal, o resultado final vai ser muito mais baixo do que um overclock eficiente. Vamos dissecar esses pontos agora, começando a falar sobre o IMC. Então o IMC, o Integrated Memory Controller, ele fica integrado dentro do processador, tá? Dentro do CPU. De novo reforçando, no meu vídeo de tensões da RAM tá lá bem explicadinho. Nos Ryzen, né, a M5, ele fica no in-out die. Ele não fica nos CCDs, então os CCDs ficam separados e ele fica no in, no out do die. E ele é uma das peças mais importantes, se não a mais importante, no overclock de memória RAM. Veja, overclock de memória RAM, a parte mais importante fica no processador. A AMD, da própria página da AMD, lista suporte oficial, né, de memória para os Ryzen dentro de valores bem mais baixos do que a gente usa em overclock. Se a gente for olhar, por exemplo, lá o Ryzen 9950X3D, né? Ele aparece oficialmente com o DDR5 5600. Isso em 2 módulos single rank, tá? Ou dual rank, tanto faz. Enquanto o 7950X3D aparece como DDR5 5200 em 2 módulos. Acima disso, a gente fala já em overclock de memória, mesmo usando o EXPO, tá? Então, entendo assim, ó, o EXPO, na verdade, ele já é um overclock de memória. Eu tenho um processador que é o Ryzen 9950X3D. O valor oficial de memória para 2 pentes de memória rodar nele é um clock de 5600. Se eu ativo o EXPO 1, que vem na maioria dos kits, vai comprar aqueles kits lá EXPO 6000, né? Esse é o que é mais vendido hoje. Eu já estou fazendo um overclock nessa memória RAM. O que o IMC influencia? Ele influencia principalmente o limite, né, do CLK, ou seja, do controlador de memória, ou seja, a capacidade, né, de eu rodar isso em 6200, 6400, 6600, que seria de um ótimo IMC. A facilidade para eu conseguir dar boot em frequências mais altas, por exemplo, 8500, 8800. Estabilidade em testes de memória, OCCT, o Y-Cruncher, o TM5, né, muito utilizado para teste de estabilidade de memória. O quanto eu vou precisar utilizar de tensões no VSOC, no VDD-DIL e no VDD-G. Ali também eu vou ter sensibilidade a timings mais agressivos de memória, estabilidade com 2 pentes versus 4 pentes e estabilidade com single rank versus o dual rank. Então no AM5, o IMC é o responsável por 2 processadores terem resultados de memória totalmente diferentes, utilizando a mesma memória RAM e a mesma placa-mãe. Se eu colocar 2 processadores diferentes, o meu resultado com memória RAM vai ser diferente. Por quê?
porque depende do silício, do IMC desses processadores. Eu classifico eles mais ou menos assim, tá? Em termos de IMC de processador. O IMC fraco, ele vai rodar DDR5 6000, 6200 fácil, tá? 6400 já vai ficar instável nele. 8000 em 1:2 vai ser mais difícil. O IMC médio, ele vai conseguir rodar ali DDR5 a 6400, 1:1, ele fica viável, tá? E ele vai conseguir rodar 8000, 1:2 estável. E o IMC forte, ele vai conseguir rodar DDR5, 6600, tá? Em 1:1, e vai conseguir rodar ali acima de 8200, 8400 em 1:2, com timings mais apertados, mais baixos. Por exemplo, utilizar um CL30 ao invés de utilizar um CL32 ou 34. Reforçando então, 1:1 e 1:2. Nos Ryzen AM5, a gente tem que o MCLK é o clock real da memória. O UCLK é o clock do controlador de memória. E o FCLK é o clock do Infinity Fabric. Então, eu acho que foi a Kingston, tá, que ela resume esses modos como peças centrais para a gente conseguir entender o desempenho da memória em Ryzen. Em DDR5 6000, a gente trabalha com o MCLK igual ao UCLK, 3000 para 3000, e em DDR5 8000, a gente trabalha com o MCLK em 4000 e o UCLK em 2000, ou seja, modo 1:2. Você ganha banda, mas aumenta a latência, embora a gente já tenha demonstrado que acima de 7800 de clock, isso daí fica compensado. E aí entra a primeira das regrinhas que a gente fala, né? Se eu estou fazendo overclock na minha memória e eu quero que ela trabalhe em 1:2, para ela ganhar de 1:1, ela tem que estar operando pelo menos acima de 7800 de clock. E aí, mas como é que eu vou saber qual que é o limite do meu IMC, né? Ele dá alguns sintomas pra gente. Normalmente, os sintomas são esses. Ele treina, só que ele não entra no Windows, tá? Ele entra no Windows até, sei lá, ou dá erro rápido em alguns testes, como o Y-Cruncher. Ele precisa de um valor muito alto de VDD DIL do Memory Controller, né? Para pouco ganho. Aumentar muito o VDD, o VDD-Q da memória RAM, né? Então ela não resolve, porque quando eu estou subindo esses dois valores de tensão, eu deveria conseguir subir o clock com facilidade. Erro, né? Se eu mexo com o VSOC, com o VDD-DIL, o VDD-G, mesmo em pontos pequenos. O 6400 1:1 ele fica instável, tá? Mesmo que você solte os timings. E o 8000 1:2, por exemplo, ele buta. Só que eu não consigo estabilizar. Então, e esse erro aparece até em testes mais simples de memória, como o Y-Cruncher, por exemplo. Não preciso nem rodar um TM5. Eu acho que talvez uma forma mais simples de eu explicar isso para vocês seja, vocês vão ver isso no próximo vídeo, que é a parte prática. Mas se eu estou overclockando minha memória RAM, eu estou subindo o VDD e o VDD-Q primeiro. Se eu tenho que subir muito o valor do VDD do VDD-Q, significa que aquele meu IMC ele já não aguenta esse clock que eu estou colocando nas memórias. Porque aí entra também a placa-mãe, que é o caminho elétrico entre os pentes de memória e o CPU. Placa-mãe, ela não melhora o desempenho das memórias. A placa-mãe, ela estabiliza o sinal entre os pentes de memória e o CPU. São coisas diferentes. Então, o que ela faz? O que ela faz é permitir ou atrapalhar o sinal elétrico entre a memória e o CPU. E, afinal de contas, o que na placa-mãe que importa? Importa principalmente a quantidade de slots, a topologia das trilhas, a qualidade do PCB, a distância entre CPU e memória RAM, né, a distância fisicamente entre eles mesmo, o número de camadas, tá, do PCB, a BIOS de memória da fabricante, isso é muito importante, opções avançadas, né, de ODT, CAD-Bus, RTT, Nitro, DFE, isso aí não são todas as placas-mães que trazem. A qualidade dos slots de memória, isolamento de ruído, e aí quando eu falo isolamento de ruído, pelo amor de Deus, né, gente, não é de ruído audível, é de ruído de sinal. E a força da placa em treinamento de memória. Para overclock mais extremo em DDR5, placas-mãe com somente 2
pentes de memória, elas elas são melhores do que placas-mãe com 4 pentes de memória. Com 2 slots só, o caminho de comunicação ele é muito mais curto e mais limpo. Então a gente tem menos ramificações, menos, sei lá, reflexões de sinal, né, menos ruído nesse sinal. E aí, hoje, na minha opinião, a melhor placa-mãe que a gente tem em DDR5 Ryzen para fazer overclock de memória é a Apex X870E. Mas a gente já teve diversas outras placas, ou ainda tem, né, que são boas placas também. Eu posso citar aí entre elas a Jenny, gerações anteriores, né, mas era boa, a Gigabyte, a Tachyon é boa também, a MSI Unify X, né, sei lá como é que fala isso, a EVGA Dark, né, quando existia no segmento. Então, uma placa com 4 slots, ela pode rodar muito bem, tá? 6.000, 6.200, 6.400. Mas para 8.000, 8.200, 8.800, a vantagem costuma cair para as placas que têm somente 2 slots de memória. Frase para vocês gravarem, né? Uma placa-mãe, ela não transforma uma memória ruim em memória boa, mas uma placa-mãe ruim, ela pode impedir uma memória boa de funcionar adequadamente. Acho que se vocês entenderem esse contexto, fica perfeito. E aí alguns me perguntam assim, né? Pô, mas por que 4 pentes de memória fica mais difícil? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender. No AM5, com 2 pentes, já exige, né, bastante DMC. Então, com 4 pentes, a carga elétrica total do sistema, ela aumenta muito. A própria AMD, né, ela separa a especificação oficial, né, por quantidade e organização dos módulos de memória. Então, no 9950X3D, por exemplo, aparece DDR5 5600 para 2 módulos de memória, mas DDR5 3600 se eu for utilizar 4 módulos. E aí, eu já tive a experiência prática de tentar estabilizar 4 pentes de memória no 9950X3D. Ó, foi um parto, mas foi muito difícil mesmo para conseguir estabilizar eles a 5.200, 5.400. É muito difícil, porque tem que jogar muita atenção para que todo esse sistema funcione adequadamente. Eu gero muito ruído, muita instabilidade de sinal, principalmente entre os slots de memória e o controlador no processador. Ou seja, se você está pensando em overclock de memória RAM, 2 pentes de memória é o melhor. E a BIOS e a AGESA, né? No que eles influenciam? A BIOS é onde a gente configura os parâmetros. Por trás da BIOS existe o AGESA. E o AGESA é o código da AMD responsável por inicialização, treinamento de memória, compatibilidade de CPU, controle de tensão e várias rotinas, tá, da plataforma. Então, na prática, uma BIOS nova, ela pode sim mudar completamente o comportamento da memória RAM. Isso não acontece com tanta frequência, mas pode acontecer. Então, aonde que a BIOS, a AGESA, né, influencia? Se a memória treina ou não, quanto tempo demora para treinar, né? Quais subtimings automáticos ela aplica, o comportamento do Memory Context Restore, compatibilidade com kits EXPO, limites de VSOC e VDD-DIL, comportamento do FSLK, que mais? Estabilidade em frequências altas, RTT, ODT, né, automáticos, porque pouca gente mexe nisso, então é a placa-mãe que seta. Mesma coisa com CAD-Bus, Nitro, RX, TX, DFE, e hoje vem as partes mais novas, né, os Bank Refresh Mode, e acho que as regras internas de training a gente pode falar com tranquilidade também. A AMD, ela define EXPO como uma tecnologia, né, criada para M5 que permite perfis de overclock de DDR5 otimizados para o Ryzen. E também, né, mantém listas de compatibilidade testadas com parceiros de memória. E aí entra uma questão importante. O EXPO, ele não é garantido. Ele é um perfil testado em algumas condições, a depender do que eu utilizar ou do que eu tiver de IMC, de placa-mãe e de BIOS,
o Expo pode simplesmente não funcionar. E por que a BIOS ela pode piorar ou ela pode melhorar o nosso overclock, né? Porque a BIOS controla os altos, ou seja, aqueles valores que você não seta, que a BIOS mesmo define quais valores vão ser utilizados sozinho. Normalmente, dentro da BIOS, tentar lembrar aqui alguns valores que a grande maioria das pessoas não seta, né? Que a BIOS decide sozinha. RTT, Proct ADT, esses dois eu listei lá no meu vídeo de tensão, né? O CAD-BUS acho que também, impedâncias, tá? Essas aí são responsáveis pela BIOS em alto, VDDG, subtimes secundários, subtimes terciários, muita gente não seta, né? Regras de training, pouquíssima gente mexe nisso e pouquíssimas placas-mãe, pouquíssimas BIOS de placas-mães abrem para você mexer em regras de training, Nitro, DFE, TFI RDL, né? Sei lá, valores internos do FI. Às vezes uma BIOS nova ela melhora o boot em 8.000, por exemplo, mas ela pode piorar lá em 6.400. Às vezes ela pode melhorar em ADAI, mas ela piora no MDAI. É umas coisas assim que influencia demais, porque você está mexendo com todos os sinais elétricos do teu conjunto, do teu sistema inteiro. Pode, inclusive, e faz isso bastante, mudar o comportamento dos timings de refresh, né? De refresh, que a gente vai ver em outro vídeo aí para frente. Então gravem a seguinte frase: trocar BIOS, tá, em overclock de RAM é quase como trocar o comportamento da placa. O hardware é o mesmo, mas o jeito que ela treina a memória pode mudar completamente. Não que isso aconteça com frequência, é raro acontecer, mas pode acontecer. E de uma atualização para outra de BIOS, se nessa atualização envolver muita memória RAM, você vai perceber que as suas memórias vão se comportar de maneira diferente. E às vezes o que era estável passa a ficar instável e vice-versa. Então, como que eu posso dividir, né, o papel de cada peça? O DAI da RAM, ele vai definir o potencial dos chips, tá? Então, sei lá, Hynix ADAI, ele aceita clock alto. O MDAI, ele aceita latência mais forte. Eu vou ter também o IMC da CPU, que é o quanto que o controlador aguenta, tá? Uma CPU, por exemplo, faz 6.400 1 para 1, outra não. A placa-mãe é principalmente qualidade de sinal, tá? 2G em Apex, ela treina 8.000, melhor que uma placa-mãe com 4 slots de memória RAM comum. BIOS AGESA, tá? Como que o sistema treina. Uma BIOS boota 8.200 e na outra ela trava dando código de erro, sei lá, C5, 2F. E configuração manual, né? Eficiência final. Timings, tensões, ODT, FCLK, UCLK. Vou deixar para vocês aqui alguns exemplos práticos do que vocês podem ter no sistema de vocês, até para vocês entenderem que os comportamentos são diferentes sim. Então, o cenário 1, né, uma placa simples mais um IMC médio. Talvez eu consiga ali colocar um perfil em 8.000, nem consiga botar, né, 6.000, 6.200 funcionaria, 6.400 talvez precise de ajuste, 8.000, 1 para 2 é instável, né. Aí no cenário 2, talvez uma placa boa, né, 4 slots, mais um IMC bom. Aí o 6.400 1 para 1 funciona, né, 7.800 1 para 2 passa a ser talvez possível, 8.000 dependendo de BIOS e de ajustes, né, são, sei lá, alguns exemplos que eu consigo pensar aqui. E o cenário, vamos colocar um cenário 3 aqui, talvez placa com 2 DIN forte mais IMC excelente. Cara, isso vai ter memória RAM 6.600, 1 para 1, 8.800, 1 para 2, subtimes mais agressivos, né, e treinos mais estáveis. Todos eles usando o mesmo kit de memória RAM, esses 3 exemplos que eu dei, só que em condições diferentes. E aí vocês podem me perguntar, né, mas hoje o que eu tenho de mais eficiente nos kits ou para overclock de memória RAM? Você vai ter que olhar para todo esse conjunto, vai ter que olhar para kit de memória, para a placa-mãe que você tem, qual BIOS está sendo utilizada e qual é o IMC do processador. O IMC do processador, isso aí é sorte, né? A loteria é a loteria do silício. Se você for entrar lá no HWBot, por exemplo, e pesquisar quais são os melhores overclockers, e aí você vai buscar lá no meu nome, no nome do Jean Carrasco, do Bruno Rep, capitão do nosso time, do Doom, lá da Noruega, do Suji Lover, lá da Coreia, os melhores overclockers do mundo.
você vai ver o seguinte, todos eles estão utilizando a placa-mãe, a Asus Apex X870E. Memória, todos eles estão usando o G-Skill CL26. Alguns conseguiram com a voltagem de 1.4 e outros mais azarados como eu, 1.45, porque eles não fazem mais de 1.4, CL26. E aí depende muito da tua sorte com o processador e de você atualizar a sua BIOS e entender as regrinhas para a gente começar a juntar e montar todas essas peças aí para fazer um overclock de memória eficiente. Então, veja o que você tem em mãos. Se você tem em mãos algum kit mais simples de memória RAM de placa-mãe, não espere que você vá fazer um overclock tão forte assim. Isso não é culpa sua, é simplesmente uma limitação das peças que você tem. Para resumir o vídeo de hoje, né? RAM boa sem IMC bom, ela não escala, tá? IMC bom, uma placa ruim, ele fica limitado. Uma placa boa com BIOS ruim, ela vai treinar mal. Uma BIOS boa com ajuste ruim, desperdiça potencial. Então, um overclock de RAM no M5 é sempre um conjunto inteiro, tá? Que a gente tem trabalhando junto. O YouTube, ele não distribui os meus vídeos ainda porque meu canal é muito pequeno. Então, eu vou pedir para você, se possível, comentar aqui o que você achou ou alguma dúvida nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder todas. Eu vou pedir para você marcar o sininho quando você se inscrever no canal. Caso contrário, você não vai ficar sabendo quando eu soltar a parte 2 desse vídeo aqui, que a gente começar a ver tudo isso que eu falei na prática. Então, se você não viu ainda, veja o vídeo de tensões de RAM para você entender melhor. E esse vídeo eu espero que ele te explique um pouco melhor sobre as peças para a gente fazer o overclock de memória RAM. E agora a gente vai começar a ver na parte 2 efetivamente o overclock na prática. Beleza, galera? É isso aí, um abraço para vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva, comente, me indique, divulgue o meu vídeo, me ajude com que esse material chegue a mais pessoas. Um abração para vocês e boa semana.